Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Eu sou caminhoneiro há mais de 20 anos e desde que enterrei minha esposa, a solidão tem sido minha maior companheira. O ronco do Scania é meu hino e o cheiro de diesel, meu perfume diário. Às vezes converso comigo mesmo só para quebrar o silêncio. A estrada é longa, fria, e o coração pesa quando o rádio toca alguma moda antiga que me lembra dela. Eu achava que nada mais poderia me surpreender, até aquela noite. Rodava pela BR-153 sob um céu limpo, saindo de Araguaína com destino a Anápolis. Era quase meia-noite quando meus faróis iluminaram algo que fez meu sangue gelar. No acostamento de terra batida, próximo a uma placa desbotada que anunciava Colinas do Tocantins, 15 quilômetros, um homem arrastava uma jovem pelos cabelos como se fosse bicho sem dono. Ela se debatia fraca, quase sem voz, os pés descalços arranhando no chão pedregoso. Eu freei com tudo. O Scania gemeu, quase atravessou a pista. O coração disparou no peito. Saltei da boleia sem pensar, as botas batendo pesado no asfalto ainda quente. O pó levantou ao redor, mas vi bem. Os olhos dela pediam socorro, mesmo em silêncio. Era um olhar que eu conhecia bem. O mesmo desespero que vi no espelho nos primeiros meses depois que perdi a Maria. O sujeito, um homem baixo e grosso de camisa xadrez suja, cuspiu as palavras com ódio. Nem filho você me deu. Não serve para nada. Mulher que não gera filho não é mulher. Meu peito ardeu de raiva. Aquilo não era briga de casal. Era humilhação pura, covarde. A moça, magra demais, tinha hematomas no braço e a roupa rasgada no ombro. Devia ter uns 20 e poucos anos, mas parecia uma criança assustada. Corri até eles com passos firmes, sentindo a adrenalina tomar conta. O homem recuou quando me viu chegando, meu 1,80 m, e os braços grossos de quem carrega peso há décadas devem ter impressionado, mas não antes de jogar ela no chão com brutalidade. A moça caiu de joelhos, gemeu baixinho e se encolheu como um animal ferido. "Solta ela!" gritei, a voz saindo mais rouca que o normal. "Não se meta, caminhoneiro! É minha mulher! Mulher não é propriedade de ninguém!" Ele me encarou por alguns segundos, calculando se valia a pena enfrentar. Deve ter visto algo nos meus olhos que o fez recuar. Cuspiu no chão e gritou: "Fica com a defeituosa, então! Ver se aguenta mulher que não presta nem para fazer filho!" Subiu numa moto velha que estava escondida atrás de uns arbustos e acelerou, sumindo na escuridão. O barulho do motor foi engolido pela noite, deixando apenas o som das cigarras e da respiração pesada da moça. Eu me abaixei devagar, como fazia quando encontrava algum cachorro machucado na estrada. Estendi a mão e disse, o mais baixo que consegui: "Levanta, filha, você não está sozinha." Ela me olhou com medo, os olhos verdes brilhando úmidos à luz dos faróis. Hesitou, mas pegou minha mão. A pele dela estava gelada, apesar do calor da noite. Tirei meu casaco jeans, o mesmo que a Maria havia me dado no último aniversário, e cobri seus ombros tremendo. "Como é seu nome?" "E Elisa." A voz saiu fraca, quebrada. "Eu sou João. Vou te levar para um lugar seguro." A levei até a boleia. O Scania, que sempre foi minha fortaleza solitária, agora se transformava em abrigo para alguém que eu mal conhecia. Ela subiu com dificuldade, ainda tremendo. Liguei o ar-condicionado e peguei uma garrafa de água do meu estoque. "Bebe devagar", falei, observando ela engolir a água como se não bebesse há dias. Com o motor roncando baixo em ponto morto, ela me contou entre soluços. "Meu nome é Elisa Santos. Desde que casei, há 3 anos, só conheço humilhação. Ele me culpa por não dar filhos. Diz que sou inútil, que sou infértil. Os médicos disseram que eu tenho endometriose severa, mas ele não aceita. Diz que é preguiça minha, que não me esforço o suficiente." Cada palavra dela
era como um facão no peito. Eu sabia o que era perder. A Maria morreu de câncer e nos últimos anos ela também não podia mais ter filhos. A diferença é que eu nunca a culpei. Elisa sabia o que era ser culpada por algo que não podia mudar, algo que a natureza tinha decidido por ela. Onde você quer ir? Tem família? Minha mãe mora em Brasília, mas faz 2 anos que ele não deixa eu falar com ela. Disse que agora minha família era só ele. Naquele instante, nossos vazios se encontraram. Ela tremia de medo e vergonha, mas havia algo no olhar dela que me desmontou. Não era só dor, era um pedido de esperança, a mesma que eu havia perdido quando enterrei minha esposa. Enquanto seguíamos pela estrada escura, apenas os faróis cortando a noite, pensei no que fazer. Entregar de volta ao marido? Nunca. Fingir que não vi nada? Impossível. A cada lágrima silenciosa que escorria pelo rosto dela, eu entendia que Deus não tinha me colocado ali por acaso. O homem que um dia perdeu a esposa e achou que não tinha mais nada a oferecer ao mundo, naquela noite tinha ganhado uma missão: proteger uma mulher que já não tinha forças para se proteger sozinha. Meu coração, endurecido por 3 anos de solidão e luto, amoleceu como ferro no fogo. Pela primeira vez desde o funeral da Maria, senti que não estava apenas transportando carga, estava transportando destino. Paramos num posto Graal, 20 quilômetros à frente. Ela adormeceu encostada no banco, exausta, como uma criança depois da tormenta. Cobri ela com um cobertor que sempre carregava e fiquei ali, apenas observando. A respiração dela foi se acalmando e, aos poucos, o rosto relaxou. Eu a olhava e lembrava das noites em que a solidão me esmagava, quando acordava e estendia a mão para lá do vazio da cama. Agora havia alguém ali, respirando do meu lado, precisando de cuidado. Alguém que, como eu, carregava feridas invisíveis. Foi nesse silêncio quebrado, só pelo barulho distante de caminhões passando na estrada, que fiz minha promessa silenciosa. Você nunca mais vai ser arrastada. Nunca mais vai ser tratada como menos que ser humano. Eu vou te ajudar a recomeçar. E digo para você que está me ouvindo agora. Naquele dia não foi só Elisa que foi salva. Eu também fui. Porque a estrada que antes só me trouxe dor e lembranças dolorosas me devolveu um motivo para seguir em frente. O amanhecer ainda estava longe, mas pela primeira vez em anos eu não tinha medo dele chegar. O primeiro raio de sol encontrou Elisa ainda adormecida, o rosto finalmente em paz. Eram quase 6 da manhã e eu não tinha pregado o olho. Fiquei ali, sentado no banco do motorista, tomando café requentado de uma garrafa térmica velha, observando o movimento do posto aumentar. Caminhoneiros fazendo sua higiene matinal, frentistas bocejando, o cheiro de pão na chapa vindo da lanchonete. Quando ela acordou, se assustou por um momento, como quem não lembra onde está. Os olhos verdes percorreram a cabine até me encontrar. "Bom dia", falei baixo, oferecendo um copo de café. "Dormiu bem?" Ela se ajeitou no banco, ainda envolvida no cobertor, e aceitou o café com as 2 mãos, como quem segura algo precioso. "Obrigada. Por tudo. Não sei nem como te agradecer. Não precisa agradecer nada. Qualquer pessoa faria o mesmo." Ela balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. "Não, João, não faria. Eu gritei por socorro outras vezes. Pessoas passaram e fingiram que não viram. Essas palavras me acertaram como um soco no estômago. Quantas vezes eu mesmo passei por situações e fechei os olhos? Quantas vezes escolhi não me envolver? Talvez fosse por isso que Deus tinha me colocado naquele momento exato naquela estrada. "Você está com fome?" Perguntei, mudando de assunto porque vi que ela estava se emocionando de novo. "Não lembro da última vez que comi direito", ela confessou. Ele controlava até a comida. Dizia que mulher estéril não merecia desperdiçar mantimento. A raiva subiu pela minha garganta como bile.
Respirei fundo, tentando me controlar. Não era hora de explodir. Vamos descer. Você vai comer até não aguentar mais. Na lanchonete do posto, sentamos numa mesa de fórmica arranhada. Pedi pão na chapa, ovos mexidos, café com leite, suco de laranja, queijo fresco. Elisa olhava a mesa se enchendo de comida com os olhos arregalados. Isso tudo é para mim? Come à vontade. E me conta sua história direito, se conseguir. Ela começou devagar, entre garfadas pequenas, como quem não tem costume de comer bem. Eu conheci o Marcelo numa festa junina em Colinas. Eu tinha 19 anos, acabava de terminar o ensino médio. Ele parecia diferente, carinhoso, protetor. Dizia que ia cuidar de mim, que eu nunca mais ia precisar de nada. Fez uma pausa, os olhos perdidos na janela onde os caminhões iam e vinham. No começo foi bom mesmo. Ele pagava cursos para mim, me levava para passear, dizia que eu era a mulher da vida dele, mas depois que casamos, tudo mudou. Como assim mudou? Primeiro foram as amigas. Ele dizia que elas eram má influência, que mulher casada não precisa de amiga. Depois foi minha família. Disse que minha mãe me enchia a cabeça de bobagem, que agora minha família era ele. Me mudamos para uma chácara isolada, longe de tudo. Ela parou para beber o suco, a mão tremendo ligeiramente. Quando completamos 1 ano de casados e eu não tinha engravidado, ele começou a ficar nervoso. Me levou em médico, fez exames. Foi quando descobrimos a endometriose. O doutor explicou que seria difícil, mas não impossível. E ele não aceitou? Piorou tudo. Dizia que eu tinha escolhido ficar doente para não dar filho para ele, que era mãe minha. Começou a me tratar como empregada. Não, pior que empregada. Pelo menos empregada recebe salário. A voz dela estava ficando mais forte, como se desabafar estivesse tirando um peso das costas. Ele trabalhava com gado, saía de manhã e voltava de noite. Eu ficava sozinha naquela casa, sem telefone, sem vizinho por perto. Quando ele chegava, se a casa não tivesse do jeito que ele queria, se a comida não tivesse boa, ela tocou uma cicatriz pequena na testa. Batia. Minha mão se fechou num punho em cima da mesa. A Elisa viu e pôs a mão dela por cima da minha. Calma, João. Passou. Graças a você passou. Por que você não fugiu antes? Para onde? Ele tinha convencido todo mundo que eu era problemática, doente da cabeça. Dizia para os vizinhos que eu inventava história, que tinha depressão. Quando alguém me via machucada, ele falava que eu tinha caído, que era desajeitada. E eu acabei acreditando. Como assim acreditando? Quando você escuta todo dia que não presta para nada, que é defeituosa, que nenhum homem ia te querer, você começa a achar que é verdade. Eu achava que merecia aquilo, que era meu castigo por ser estéril. Essas palavras me lembraram dos meus próprios demônios. Depois que a Maria morreu, eu também me culpava. Culpava por não ter insistido mais para ela ir ao médico quando começaram os primeiros sintomas, por não ter percebido antes, por não ter sido um marido melhor. Elisa, me escuta bem. Falei, segurando as mãos dela. Você não é defeituosa. Não é culpada de nada. Esse homem que te fez isso é que é doente. Ela começou a chorar baixinho, mas não era o choro desesperado da noite anterior. Era um choro de alívio. Faz tanto tempo que ninguém me fala isso. E por que ontem foi diferente? Por que você enfrentou ele? Ela enxugou os olhos com o guardanapo e respirou fundo. Ontem de manhã, ele chegou dizendo que tinha arrumado um médico particular em Araguaína que fazia tratamento especial para mulher que não engravidava. Disse que se não funcionasse, ia me devolver para minha mãe como mercadoria com defeito. Que tipo de tratamento? Não sei bem, mas a forma como ele falou me deu medo. Dizia que o médico usava métodos que os outros não usavam, que ia me consertar de um jeito ou de outro. Quando vi o jeito que ele olhava para mim, como se eu fosse um objeto quebrado que ele ia mandar para o conserto, ela tremeu e puxou o casaco mais perto do corpo.
Foi aí que alguma coisa dentro de mim acordou. Pensei na minha mãe, em como eu era antes de conhecer ele. Pensei que se eu não fugisse naquele momento, talvez nunca mais tivesse coragem. Então, quando ele saiu para buscar gasolina, eu corri. E ele te alcançou na estrada. Sim, quando ele me viu fugindo, ficou possesso. Me arrastou pelos cabelos quase 1 quilômetro até você aparecer. O silêncio caiu sobre nós dois. Eu terminei meu café pensando em tudo que ela tinha passado. 3 anos de humilhação, de solidão forçada, de violência física e mental. E ainda assim, ela teve coragem de fugir. Elisa, você é mais corajosa do que imagina, falei. Fugir daquilo foi o ato mais corajoso que eu já vi. Não me sinto corajosa, me sinto perdida. Normal, mas agora você não está mais sozinha. Vamos para Brasília encontrar sua mãe. Será que ela ainda me quer? Faz tanto tempo. E se ela acreditar nas mentiras que o Marcelo espalhou? Mãe é mãe, filha. Mãe nunca desiste do filho. Falei isso e lembrei da minha própria mãe, que morreu quando eu tinha 15 anos. Dona Francisca, uma mulher pequena, mas forte como aço. Ela sempre dizia que amor de mãe não tem prazo de validade. E você, João? Elisa perguntou de repente. Como foi que perdeu sua esposa? A pergunta pegou desprevenida. Fazia muito tempo que ninguém perguntava sobre a Maria. Câncer de ovário, falei, a voz saindo mais baixa que eu queria. Descobrimos tarde demais. Em 6 meses ela se foi. Sinto muito. Foram 15 anos casados, os melhores anos da minha vida. Quando ela partiu, achei que tinha perdido não só ela, mas meu propósito também. E tinha perdido. Olhei para Elisa, os cabelos castanhos caindo sobre os ombros, os olhos verdes brilhando com uma curiosidade infantil, a postura mais ereta do que na noite anterior, e sorri pela primeira vez em muito tempo. Achava que tinha, mas acho que Deus estava só guardando um novo propósito para a hora certa. Pagamos a conta e voltamos para o caminhão. O sol já estava alto, o movimento do posto a pleno vapor. Quando passamos perto de um grupo de caminhoneiros conversando, ouvi um deles comentar: viram um Scania azul parado aqui a noite toda? Motorista com uma moça nova? O tom não era acusativo, apenas curioso, mas vi Elisa se encolher. Não liga para eles, sussurrei. Caminhoneiro fofoca mais que mulher de interior. Ela riu pela primeira vez desde que a conheci. Um riso baixinho, mas genuíno. Subimos na cabine e liguei o motor. O Scania roncou satisfeito, como se também estivesse ansioso para seguir viagem. Próxima parada, Brasília, anunciei. Sua mãe está te esperando, mesmo sem saber. Enquanto saíamos do posto, Elisa ficou olhando pela janela, vendo a paisagem mudar. Campos de soja, pequenas cidades, pessoas começando mais um dia de trabalho. Vida seguindo seu curso normal, enquanto a dela estava sendo reescrita. João, ela disse, sem tirar os olhos da estrada. Fala. Obrigada por me fazer lembrar que eu sou gente. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça enquanto seguíamos pela BR-153. Fazer alguém lembrar que é gente. Talvez fosse isso que a Maria fazia comigo todos os dias, sem eu perceber. E talvez fosse isso que eu podia fazer pela Elisa agora. A estrada se estendia à nossa frente, reta e confiável. E pela primeira vez em 3 anos, eu não estava apenas dirigindo. Eu estava levando esperança de um lugar para o outro. Já passava das 2 da tarde, quando as nuvens começaram a se formar no horizonte. Estávamos na altura de Uruaçu, ainda em Goiás, quando o céu mudou de azul claro para um cinza ameaçador. O calor abafado que vinha tomando conta da cabine durante toda a manhã dava lugar a uma pressão no ar que qualquer caminhoneiro experiente reconhece. Chuva pesada vindo. Vai chover forte, comentei, observando as nuvens se acumularem à frente. Elisa, que vinha olhando pela janela em silêncio há quase 1 hora, se virou para mim. Você tem medo de tempestade?
Depois de 20 anos na estrada, já enfrentei de tudo: granizo do tamanho de limão, vento que quase virou o caminhão, chuva que deixa a pista igual sabão. Mas sempre respeitei. A estrada ensina que a gente não manda na natureza. Eu tenho pavor, ela confessou baixinho, desde criança. Mas depois que casei, ficou pior. Por quê? Ela hesitou, as mãos brincando nervosamente com a barra do casaco. Ele aproveitava as tempestades para ser mais cruel. Dizia que se eu gritasse, ninguém ia escutar por causa do barulho da chuva. Minha mandíbula se contraiu. Cada nova revelação sobre aquele desgraçado me fazia entender melhor por que Deus tinha me colocado no caminho dela. Elisa, olha para mim, falei, tirando os olhos da estrada por um segundo. Tempestade comigo do lado é diferente. Eu vou te proteger, pode confiar. Ela assentiu, mas vi que ainda estava tensa. As primeiras gotas começaram a bater no para-brisa quando passamos por uma placa. Porangatu, 45 Neir. O som da chuva no teto de metal da cabine começou baixinho, como dedos tamborilando, mas logo virou um barulho constante e forte. Meu Deus! Elisa murmurou, se encolhendo no banco. Em questão de minutos, o que era uma garoa virou um temporal de verdade. A visibilidade caiu tanto que os faróis do meio-dia tiveram que ser ligados. A pista, que antes estava seca, agora brilhava perigosa, com poças se formando rapidamente. Vou ter que diminuir a velocidade, avisei, reduzindo para 60 km/h, depois 50, depois 40. O vento começou a balançar o caminhão, rajadas laterais que faziam o Scania dançar na pista como se fosse um brinquedo. Elisa segurou no painel, os nós dos dedos brancos de tanta força. João, a voz dela saiu trêmula. Calma, menina, já passei por coisa pior. Mas mentir não era meu forte. Aquela tempestade estava ficando séria mesmo. Em 20 anos de estrada, poucas vezes vi vento assim. O caminhão, carregado com 30 toneladas de soja, se movia mais do que deveria. Foi quando vi os faróis no retrovisor. Um carro vindo rápido demais, perigoso demais para aquelas condições. Reconheci a silhueta mesmo através da chuva. Uma Hilux preta. Merda! Escapou da minha boca. O que foi? Olhei no retrovisor de novo. A caminhonete estava se aproximando e mesmo com a chuva, deu para ver que havia só uma pessoa dirigindo. Um homem. O coração disparou no peito. Elisa, se abaixa. Agora. Por quê? O que está acontecendo? Acho que é ele, seu marido. Está vindo atrás de nós. O rosto dela perdeu toda a cor. Se abaixou no banco, tremendo mais do que quando a encontrei na estrada. Ele me achou. Como ele me achou? Não sei, mas não vou deixar ele chegar perto de você. A Hilux acelerou mais, diminuindo a distância. Pelo retrovisor, mesmo com a chuva atrapalhando, dava para ver o motorista fazendo gestos, apontando para o caminhão. Era ele, sem dúvida. Acelerei o máximo que dava naquelas condições. Mas um carro é sempre mais rápido que caminhão, ainda mais com 30 toneladas de carga. A tempestade estava virando nossa inimiga e nossa aliada ao mesmo tempo. Atrapalhava a perseguição, mas também limitava a nossa fuga. João, eu não posso voltar para ele. Elisa chorou, ainda abaixada. Ele vai me matar, eu sei que vai. Não vai, não. Enquanto eu tiver vida, ele não encosta a mão em você. A Hilux tentou uma ultrapassagem pela esquerda, mas uma rajada de vento forte a empurrou de volta. Vi o motorista lutando com o volante. A chuva estava nos ajudando, pelo menos por enquanto. Meu cérebro trabalhava rapidamente, procurando uma solução. Conhecia aquela estrada como a palma da mão. Dali a uns 10 quilômetros havia um trevo, e logo depois um posto policial rodoviário. Se conseguisse chegar lá... Mas a Hilux tentou de novo. Dessa vez conseguiu ficar do meu lado esquerdo. Através das janelas embaçadas, vi o homem gritando algo, fazendo gestos para eu parar.
Era mais baixo do que eu lembrava, mas tinha a cara de quem era capaz de qualquer coisa. Ele tá mandando parar, falei para Elisa. Não para, pelo amor de Deus. Foi quando ele fez algo que eu não esperava. Acelerou e jogou a Hilux na frente do caminhão, freando bruscamente. Uma fechada perigosa que, se eu não fosse experiente, poderia ter causado um acidente grave. Fui com tudo que tinha, sentindo o peso da carga empurrando para frente. O Scania derrapou um pouco na pista molhada antes de parar completamente. Meu coração martelava no peito como um motor desregulado. A Hilux parou uns 20 metros à frente, atravessada na pista. O homem saltou dela e começou a caminhar em direção ao caminhão, debaixo da chuva torrencial que já o tinha encharcado em segundos. Fica aqui dentro, ordenei para Elisa. Tranca as portas quando eu sair. Onde você vai? Resolver isso de uma vez. Saltei da cabine no meio do temporal. A chuva gelada me atingiu como chicotadas, encharcando a roupa em segundos. O vento quase me desequilibrou. Era difícil até manter os olhos abertos. Marcelo se aproximava com passos decididos, a camisa xadrez colada no corpo, o cabelo escorrendo água. Mesmo molhado e menor que eu, tinha o olhar de um animal acuado, perigoso. "Cadê minha mulher?" gritou, tentando superar o barulho da chuva. "Que mulher?" gritei de volta, parando a uns 5 metros dele. "Não finge que não sabe. A Elisa tá aí dentro." "Não sei de Elisa nenhuma. Mentiroso. Vocês foram vistos no posto ontem. Um caminhoneiro me disse que você saiu de lá com ela. Malditos fofoqueiros." Mas não importava agora. Mesmo que fosse verdade, ela não é sua propriedade. É minha mulher. Tem que voltar comigo. Para apanhar mais? Para ser humilhada mais? O rosto dele se contorceu de raiva. "Ela falou, né? A mentirosa falou. Nunca bati nela. Ela que é maluca, inventa coisa." Uma rajada de vento mais forte quase nos derrubou. A chuva martelava o asfalto com tanta força que formava uma névoa baixa. Mas eu via claro o suficiente para perceber que ele estava com algo na mão direita. Alguma coisa que brilhava mesmo debaixo daquele temporal. "Você vai entregar ela para mim ou vou ter que tomar à força?" Foi quando ele levantou a mão e viu que era uma faca de cabo preto, daquelas de cortar carne. A lâmina refletia os raios que cortavam o céu cinzento. Meu sangue gelou, mas não de medo, de raiva pura. "Guarda essa faca, rapaz. Não vai dar certo para você. Você não sabe com quem tá mexendo. Eu mato ela antes de deixar outro homem ficar com ela." "Então é isso? Se não pode ter, mata. Ela é minha. Eu fiz ela mulher." A chuva continuava desabando sobre nós, mas eu mal sentia mais o frio. A adrenalina tinha tomado conta. 20 anos de estrada tinham me ensinado a lidar com todo tipo de gente, inclusive as piores. "Escuta bem, Marcelo", falei, dando um passo para frente. "Você vai subir nessa Hilux e sumir da nossa frente. Se eu ver você de novo perto da Elisa, não vai ser só a polícia que você vai ter que enfrentar. Você tá me ameaçando? Tô prometendo." Ele segurou a faca com mais força, os nós dos dedos brancos. Estava calculando se valia a pena partir para cima. Eu era maior, mais pesado, e ele sabia disso. Mas homem desesperado é perigoso, e ele estava desesperado. Foi quando ouvimos as sirenes ao longe. Mesmo com o barulho da tempestade, o som cortou o ar como um aviso divino. Marcelo olhou para o horizonte, depois para mim, depois para a faca na mão. "Isso não acabou", rosnou, recuando devagar. "Acabou sim. Acabou no momento que você perdeu o direito de chamar ela de sua." Ele correu de volta para a Hilux, ligou o motor e acelerou, sumindo na cortina de chuva. As sirenes ficaram mais próximas. Uma viatura da polícia rodoviária que devia estar patrulhando por causa do temporal. Voltei para o caminhão encharcado até os ossos, tremendo de frio e adrenalina. Elisa destrancou a porta e me puxou para dentro da cabine. "Você tá bem? Eu vi pela janela. Ele tinha uma faca." "Tô bem, filha. Ele se mandou."
Ela me abraçou forte, chorando de alívio e medo. Senti as lágrimas dela molhando minha camisa já encharcada. Ele disse que ia me matar, João. Eu ouvi ele gritar. Mas não vai, não enquanto eu estiver por perto. A viatura policial passou devagar ao nosso lado, os policiais verificando se estava tudo bem. Acenei para eles, indicando que estava tudo sob controle. Eles seguiram viagem, deixando apenas o barulho da chuva diminuindo aos poucos. Como ele nos achou? Elisa perguntou, ainda tremendo. Alguém no posto deve ter falado. Caminhoneiro repara em tudo, e alguns têm a língua muito solta. E se ele tentar de novo? Vai tentar. Homem como ele não desiste fácil. Mas da próxima vez, a gente vai estar preparado. O temporal estava passando. As nuvens se afastavam devagar, deixando um céu lavado e o cheiro de terra molhada no ar. Liguei o motor. O Scania roncou satisfeito, como se também estivesse aliviado. Elisa, falei, enquanto voltávamos para a estrada. Sim, você foi muito corajosa. Ficar escondida enquanto eu enfrentava ele deve ter sido difícil. Na verdade, ela pausou, olhando para as próprias mãos. Pela primeira vez em 3 anos, eu não tive medo dele, porque sabia que você estava lá, me protegendo. Essas palavras mexeram comigo mais do que eu esperava. Fazia tanto tempo que eu não me sentia útil, necessário para alguém. Desde que a Maria morreu, eu era apenas um homem dirigindo sozinho pela estrada, carregando peso de um lugar para o outro. Agora eu estava carregando muito mais que soja. Estava carregando esperança, proteção e talvez um novo começo para nós dois. Daqui para frente vai ser diferente, prometi, acelerando em direção ao sol que começava a aparecer entre as nuvens. Ele não vai mais ter poder sobre você. E pela primeira vez, desde que saímos daquele posto em Porangatu, Elisa sorriu um sorriso verdadeiro. O tipo de sorriso que a chuva lava e o sol seca, deixando tudo mais limpo e novo. A estrada à nossa frente brilhava molhada, mas segura. E nós seguimos em frente, mais unidos do que antes, sabendo que havíamos enfrentado a primeira tempestade juntos. E sobrevivido. O sol da tarde pintava as nuvens que se afastavam com tons de laranja e rosa quando paramos num posto Shell na entrada de Anápolis. Eram quase 5 horas, e depois da tensão do confronto com Marcelo, precisávamos de um momento para respirar. Minha roupa ainda estava úmida do temporal e Elisa não parava de olhar pelos retrovisores, como se esperasse ver a Hilux preta surgir a qualquer momento. Vou trocar de roupa, falei, pegando uma camisa limpa da minha mochila. Você quer alguma coisa da loja? Um telefone, ela disse baixinho. Preciso ligar para minha mãe, avisar que tô vindo. Tem certeza? E se ela não quiser me ver? Elisa completou minha frase. É um risco que preciso correr, João. Não posso chegar na casa dela de surpresa depois de 3 anos. Descemos do caminhão. O movimento do posto era típico de fim de tarde. Caminhoneiros abastecendo, famílias voltando do trabalho, o cheiro de café e pastel vindo da lanchonete. Vida normal, seguindo seu curso, enquanto a nossa mudava completamente. Elisa se dirigiu ao orelhão público perto da loja de conveniências. Eu fui ao banheiro me trocar, mas demorei de propósito, dando tempo para ela fazer a ligação em particular. Quando voltei, a encontrei parada em frente ao telefone, segurando o fone sem discar. Não consegue? Perguntei. É que faz tanto tempo, João. E se a voz dela mudou? E se ela desligou na minha cara? E se... Elisa, interrompi gentilmente. Se não tentar, nunca vai saber. Ela respirou fundo e discou. Ficou ali, de pé, contando os toques. 1, 2, 3... No 4º toque, alguém atendeu. Alô? Ouvi uma voz feminina do outro lado. Mãe? Elisa falou baixinho, a voz tremendo. É a Elisa. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Depois, um grito abafado do outro lado da linha. Minha filha! Minha filha!
Elisa, meu Deus, onde você tá? Você tá bem? Eu achei que... E Elisa desabou a chorar. Não o choro de dor dos últimos dias, mas um choro de alívio profundo, de quem finalmente chega em casa depois de estar perdida por muito tempo. Eu tô bem, mãe. Agora eu tô bem. Tô vindo para Brasília. Posso ficar com a senhora uns dias? Dias. Minha filha, você vai ficar aqui o tempo que quiser. A casa é sua. Onde você tá agora? Em Anápolis. Chego aí de noite. Como você vem? Quer que eu vá te buscar? Elisa olhou para mim, os olhos vermelhos, mas brilhando. Não precisa, mãe. Tô com um amigo muito especial. Ficaram mais alguns minutos no telefone, Dona Rosa, era esse o nome da mãe, fazendo 1000 perguntas, chorando, rindo, prometendo fazer a comida favorita da filha. Quando Elisa desligou, estava transformada, como se 3 anos de peso tivessem saído dos ombros dela. Ela disse que nunca parou de acreditar que eu voltaria. Elisa me contou, enxugando os olhos. Disse que meu quarto tá do mesmo jeito, que ela limpa toda semana esperando eu voltar. E o que você sentiu? Que eu nunca deveria ter duvidado do amor dela. Voltamos para a cabine e seguimos viagem. A BR-060 estava tranquila no fim de tarde, e conforme nos aproximávamos de Brasília, eu sentia uma mistura estranha de felicidade e melancolia. Felicidade por ver Elisa se reencontrando com a família, mas melancolia porque sabia que nossa jornada juntos estava chegando ao fim. João, ela disse, quando já podíamos ver as luzes da capital no horizonte. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como era sua esposa? A Maria. A pergunta pegou desprevenida. Fazia muito tempo que alguém perguntava sobre ela. A Maria era... Comecei, buscando as palavras certas. Era do tipo de pessoa que fazia qualquer lugar virar lar. Pequena, morena, com uma risada que dava para ouvir de longe. Quando ela ria, eu esquecia de todos os problemas. Vocês se conheceram como? Numa festa de casamento em Itumbiara. Ela era dama de honra, eu era amigo do noivo. Não sabia dançar direito, mas ela me ensinou. Pisava no pé dela toda hora, mas ela ria e continuava tentando. Sorri com a lembrança, uma das poucas vezes que conseguia lembrar da Maria sem sentir apenas dor. Ela queria ter filhos? Queria muito, tentamos por anos. Fizemos tratamentos, exames, gastamos uma fortuna, mas não deu certo. Quando descobrimos que ela não podia ter filhos, ela ficou devastada. Achava que tinha me decepcionado. E você ficou decepcionado? Nunca. Eu falei para ela que ter ela já era mais do que eu merecia nessa vida. Que filho seria bom, mas se viesse só nós dois, estava bom do mesmo jeito. Ela acreditou. Demorou um tempo, mas sim. A gente começou a viajar mais, conheceu lugares que sempre quisemos ir. Compramos aquela casa com jardim grande em Itumbiara. Adotamos 3 cachorros. A vida foi tomando outro rumo, e era um rumo bom. Elisa ficou em silêncio por um tempo, observando as luzes da cidade se aproximando. Você sabe o que mais me dói no que o Marcelo fazia? Ela disse finalmente. O quê? Não era só a violência física. Era ele me tirar a esperança. Me fazer acreditar que por não poder ter filhos, eu não merecia ser amada, não merecia família, não merecia nada. E agora? Ainda acredita nisso? Não. Você me mostrou que amor não tem a ver com ser perfeita ou dar o que os outros esperam. Tem a ver com ser aceita como se é. Essas palavras mexeram comigo profundamente, talvez porque eu também precisasse ouvir isso. Depois que a Maria morreu, eu me culpava por tanta coisa, por não ter sido um marido melhor, por não ter insistido mais para ela ir ao médico, por não ter percebido os sintomas antes. Elisa, posso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém? Claro. Nos últimos meses da Maria, quando ela estava muito doente, às vezes eu ficava com raiva dela.
Raiva por ela estar desistindo, por não lutar mais. E depois que ela morreu, essa raiva virou culpa. Culpa por ter sentido raiva de uma mulher que estava morrendo. Isso é normal, João. A gente fica com raiva de quem a gente ama quando eles nos deixam. Não significa que você amou menos. É o que a cabeça sabe, mas o coração demora para aceitar. E agora? Seu coração já aceitou? Pensei na pergunta enquanto dirigia pelas ruas de Brasília. A cidade estava acendendo suas luzes noturnas. Milhares de pessoas voltando para casa, para a família, para o aconchego. E eu, que há 3 dias estava apenas transportando carga, agora estava transportando alguém de volta para a casa dela. Acho que está começando a aceitar, falei honestamente. Você me ajudou a lembrar que cuidar de alguém não é uma obrigação. É um privilégio. Você salvou minha vida, João. E você salvou a minha. Chegamos na rua onde morava Dona Rosa às 8 da noite. Era uma rua simples na Ceilândia, casas pequenas, mas bem cuidadas, portões pintados, jardins com flores. O tipo de lugar onde todo mundo se conhece e vizinho ainda olha vizinho. Parei o caminhão em frente ao número 247. Uma casa amarela com portão verde, janelas com cortinas floridas. Antes mesmo de descermos, a porta se abriu e uma mulher pequena, de cabelos grisalhos presos num coque, veio correndo. Elisa, minha filha! O reencontro foi de partir o coração. Dona Rosa abraçou a filha com tanta força que parecia querer ter certeza de que ela era real. As duas choravam, falavam ao mesmo tempo, se afastavam para se olhar e se abraçavam de novo. Eu fiquei encostado no caminhão, observando. Aquela cena valia toda a viagem, todo o risco, toda a atenção. Ver Elisa de volta nos braços da mãe era como ver uma planta murcha sendo regada depois de muito tempo. Mãe, esse é o João, Elisa disse, me chamando. Se não fosse por ele... Dona Rosa se aproximou de mim com os olhos molhados de lágrimas. O Senhor trouxe minha filha de volta, ela disse, a voz embargada. Como é que eu posso agradecer isso? Não precisa agradecer nada, Dona Rosa. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não faria. O senhor é um anjo. Tem que jantar com a gente, tem que... Dona Rosa, interrompi gentilmente. Vocês têm muito o que conversar, muito tempo perdido para recuperar. Eu vou deixar vocês à vontade. Mas onde o senhor vai dormir? É muito tarde para viajar. Tem um hotel que sempre fico aqui em Brasília. Não se preocupe. Elisa se aproximou de mim. Por um momento, ficamos ali, sem saber o que dizer. Como se despedir de alguém que mudou sua vida em 3 dias? João, ela disse baixinho, eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Nem eu vou esquecer o que você fez por mim. O quê? Eu não fiz nada. Você me lembrou que ainda há bondade no mundo. Que ainda vale a pena ajudar as pessoas. Que a vida pode recomeçar quando a gente menos espera. Ela me abraçou forte. E por um momento senti como se estivesse abraçando uma filha. A filha que eu e a Maria nunca tivemos, mas que o destino tinha colocado no meu caminho para eu proteger, mesmo que por pouco tempo. Você vai ficar bem? Perguntei. Vou. Pela primeira vez em muito tempo, eu sei que vou ficar bem. E se aquele desgraçado aparecer por aqui, eu vou na polícia. Vou contar tudo. Não vou mais ter medo dele. Boa menina. Subi no caminhão, liguei o motor. Dona Rosa e Elisa ficaram acenando no portão até eu dobrar a esquina. No retrovisor, vi as duas entrando na casa de braços dados e imaginei a conversa que iam ter, as lágrimas e risos que iam compartilhar pela madrugada. Dirigi pelas ruas de Brasília, pensando na mudança que 3 dias podem fazer na vida de uma pessoa. 3 dias atrás, eu era um homem vazio, dirigindo sem rumo pela estrada, carregando apenas o peso da solidão. Agora eu sabia que ainda tinha algo a oferecer, que meu coração ainda podia se importar com alguém. A Maria sempre dizia que Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela.
Talvez Elisa tenha sido minha janela e talvez eu tenha sido a dela. Parei num hotel próximo ao setor hoteleiro, peguei um quarto simples. Mas antes de subir, fiquei um tempo na recepção, olhando o movimento da cidade. Pessoas chegando, partindo, seguindo suas vidas. Pela primeira vez em 3 anos, eu não me sentia como um estranho no meio delas. Eu era parte daquele movimento, daquela vida que segue apesar de tudo. E quando finalmente subi para o quarto, dormi o sono mais tranquilo que tinha dormido desde que enterrei minha esposa. Porque sabia que no dia seguinte ia acordar com um propósito novo. Não sabia ainda qual era, mas sabia que existia. Isso já era muito mais do que eu tinha há 1 semana. Acordei no hotel às 5 da manhã com o barulho do celular tocando. Era um número desconhecido de Goiás. Atendi ainda meio sonolento. Alô? João? É a Elisa. Consegui seu número com a empresa de transporte. A voz dela estava diferente, tensa. Meu estômago embrulhou. Elisa? Que horas são? Tá tudo bem? Não, João. Não tá. Ele apareceu aqui. Sentei na cama de um pulo, completamente desperto. Como assim apareceu aí? Quando? Umas 2 horas atrás. Minha mãe tinha saído cedo para o mercado. Ele deve ter ficado observando a casa, esperando ela sair. Começou a bater no portão, gritando que eu tinha que voltar com ele. E o que você fez? Tranquei a casa toda e liguei para a polícia. Mas quando eles chegaram, ele já tinha ido embora. Disse para eles que ia voltar, que ninguém ia me proteger para sempre. Minha mão fechou num punho. Aquele desgraçado não desistia mesmo. Onde você está agora? Na casa da minha mãe ainda, mas João, eu tô com medo. Ele sabe onde eu moro agora. Descobriu o endereço da minha mãe. Não sei como, mas descobriu. Calma, Elisa. Respira fundo. Você registrou ocorrência? Sim, mas o policial disse que não podem fazer muito além de uma medida protetiva. Que só se ele tentar alguma coisa mais grave. Filha da mãe, escapou da minha boca. Quer dizer que tem que esperar ele machucar você para a polícia agir? É o que parece. João, eu não sei mais o que fazer. Pensei que aqui em Brasília, longe de Goiás, eu ia estar segura. A voz dela estava quebrando. Toda a força que ela tinha conseguido reunir nos últimos dias estava se esvaindo por causa daquele covarde. Elisa, me escuta. Eu tô indo aí agora. Não, João. Você já fez demais por mim. Não posso continuar atrapalhando sua vida. Você não tá atrapalhando porra nenhuma. Tô indo aí e pronto. Desliguei antes que ela pudesse protestar. Me vesti rapidamente e desci pro saguão do hotel. Eram 6 da manhã quando cheguei na casa da Dona Rosa. A rua estava vazia, apenas alguns vizinhos saindo para o trabalho. Mas havia algo diferente no ar. Uma tensão que qualquer pessoa experiente consegue sentir. Bati no portão e Dona Rosa veio atender. Ela estava visivelmente abalada, as mãos tremendo quando abriu a grade. João, que bom que o senhor veio. Eu não sei mais o que fazer com esse homem. Onde está a Elisa? No quarto dela, tranquilou. Mal conseguiu dormir depois que ele apareceu. Entrei na casa. Era simples, mas aconchegante. Paredes pintadas de amarelo claro, fotografias da família espalhadas pela sala, cheiro de café fresco vindo da cozinha. O tipo de lar que a Elisa merecia ter sempre tido. Dona Rosa, a senhora viu direito como ele era? Consegue descrever? Homem baixo, meio gordo, dirigindo uma caminhonete preta. Ficou uns 20 minutos batendo no portão, gritando que a Elisa era a mulher dele e que ia levar ela de volta nem que fosse na marra. Ele disse mais alguma coisa? Disse que conhecia gente perigosa, que se a Elisa não voltasse por bem, ia ser por mal. E que... Ela hesitou. Que o quê, Dona Rosa? Que sabia que tinha um caminhoneiro metido no meio e que se ele aparecesse por aqui de novo, ia se arrepender. Meu sangue ferveu. Agora o desgraçado estava me ameaçando também. Elisa, chamei. Sou eu, o João. Ela apareceu na porta do quarto, de pijama, os olhos inchados de chorar.
Quando me viu, correu e me abraçou como uma criança assustada abraça o pai. Eu achei que ele não ia me encontrar aqui, soluçou no meu ombro. Como ele descobriu o endereço da minha mãe? Não sei, mas não importa. O que importa é que você não está sozinha. Nos sentamos na mesa da cozinha. Dona Rosa serviu café e pão com manteiga, mas nenhum de nós tinha muito apetite. A situação estava fugindo do controle e eu precisava pensar numa solução definitiva. Elisa, me conta exatamente como foi. Não deixa nada de fora. Minha mãe tinha saído umas 6 da manhã. Eu ainda estava dormindo quando começou o barulho no portão. Primeiro pensei que era vizinho, alguma emergência, mas aí ouvi a voz dele gritando meu nome. Que horas a polícia chegou? Umas 7h30, mas ele já tinha ido. Os policiais disseram que vão aumentar as rondas na rua, mas que não podem ficar aqui o tempo todo. E vocês não têm parente em outro lugar? Outro estado? Tenho uma irmã em São Paulo, Dona Rosa falou. Mas ela mal tem espaço para ela mesma. Mora num apartamento pequeno com os 3 filhos. Era uma situação complicada. Fugir não era solução permanente, e ficar ali significava viver com medo constante. Esse Marcelo era daqueles que não desistem até conseguir o que querem, ou até alguém parar ele definitivamente. João, Elisa disse de repente. Quando ele estava gritando aí fora, ele mencionou você. Disse que sabia que tinha um caminhoneiro no meio e que se você aparecesse de novo, e que se eu aparecesse de novo, o quê? Que você ia se arrepender. Que ele tinha amigos que resolvem problema de gente que se mete onde não é chamada. Pronto. Agora o filho da puta estava me ameaçando abertamente. Se antes era uma questão de proteger a Elisa, agora tinha virado pessoal. Dona Rosa, a senhora tem algum conhecido na polícia? Alguém que possa ajudar mais efetivamente? Tenho um sobrinho que é investigador da Polícia Civil, o Renato. Ele pode dar uma orientação melhor. Liga para ele. Agora. Enquanto Dona Rosa fazia a ligação, eu e Elisa ficamos na sala. Ela estava visivelmente abalada. Todo o progresso emocional dos últimos dias ameaçado pela volta daquele pesadelo. João, eu tô começando a achar que nunca vou me livrar dele, ela disse, a voz fraca. Vai sim. Homem como ele é covarde. Só age quando acha que tem vantagem. Quando vê que não tem, recua. Mas e se ele não recuar? E se ele realmente tiver esses amigos perigosos que ele falou? Então a gente vai ter que ser mais espertos que ele. Dona Rosa voltou da cozinha com uma expressão mais aliviada. Conversei com o Renato. Ele disse para vocês irem até a delegacia agora de manhã, que ele vai estar lá e pode registrar uma ocorrência mais detalhada. Disse que com o histórico de violência doméstica e as ameaças, talvez consiga uma medida protetiva mais rigorosa. Ótimo. Vamos agora mesmo. João. Elisa hesitou. E se for armadilha? E se ele estiver vigiando a casa e nos seguir? Era uma possibilidade real. Marcelo podia estar observando a rua, esperando a gente sair. Então vamos sair preparados. Peguei meu celular e liguei para a delegacia, falei com o investigador Renato, expliquei a situação. Ele sugeriu que saíssemos pela porta dos fundos da casa, que dava para a rua de trás, onde ele mandaria uma viatura civil nos buscar. Esse homem é perigoso mesmo, o investigador disse. Já estou vendo aqui no sistema que ele tem passagem por violência doméstica e ameaça. A ex-mulher anterior também registrou ocorrência contra ele. Ex-mulher anterior? Perguntei surpreso. Sim, aparentemente a Elisa não foi a primeira. Há 3 anos ele era casado com outra mulher que também fugia dele. O padrão é sempre o mesmo: controle, violência, perseguição. Desliguei o telefone com uma sensação estranha no estômago. Aquele desgraçado era um predador em série. Quantas mulheres ele já tinha destruído? Quantas outras ele ia destruir se não fosse parado? Elisa, chamei. Preciso te contar uma coisa.
Contei sobre a conversa com o investigador, sobre a ex-mulher anterior. Vi o rosto dela empalidecer. Então eu não fui a primeira? Ela sussurrou. Não. E se a gente não fizer alguma coisa, você não vai ser a última. Algo mudou no olhar da Elisa naquele momento. A vulnerabilidade deu lugar a uma determinação que eu ainda não tinha visto nela. Então vamos acabar com isso, ela disse, a voz firme. Vamos fazer ele pagar por tudo que fez comigo e com essa outra mulher. Tem certeza? Não vai ser fácil. Tenho. Cansei de ter medo dele. Cansei de deixar ele controlar minha vida mesmo de longe. Dona Rosa apareceu com uma mala pequena. Arrumei algumas roupas da Elisa, ela disse. Se vocês precisarem ficar fora alguns dias... Mãe, não vou fugir, Elisa falou, surpreendendo a todos nós. Vou enfrentar isso de frente. Vou fazer ele responder por tudo. Minha filha, mas é perigoso. Mas perigoso é deixar ele solto para fazer com outras mulheres o que fez comigo. Naquele momento, vi que a Elisa frágil e assustada que eu tinha encontrado na estrada estava se transformando numa mulher forte e decidida. A jornada que começou com ela sendo arrastada pelos cabelos estava se tornando uma jornada de empoderamento e justiça. Tá certo, falei. Mas se vamos fazer isso, vamos fazer direito, com proteção, com planejamento, com a lei do nosso lado. Como? Deixa comigo. Tenho algumas ideias. O telefone tocou na casa. Dona Rosa atendeu e ficou pálida. Era ele, ela disse, a voz tremendo. Disse que sabe que vocês estão aqui, que tá vendo tudo, que se a Elisa não sair da casa em 1 hora para conversar com ele, vai ser pior para todo mundo. Olhei pela janela da frente. Não via Hilux, mas isso não significava nada. Ele podia estar estacionado em qualquer lugar da rua ou ter alguém vigiando por ele. Pronto, falei. Agora oficialmente virou guerra. O que vamos fazer? Elisa perguntou. Vamos dar para ele exatamente o que ele quer, respondi, um plano se formando na minha cabeça. Vamos fazer ele pensar que ganhou. Como assim? Você vai sair da casa, vai conversar com ele. Mas não sozinha, e não do jeito que ele espera. O plano era arriscado, mas era a nossa melhor chance de acabar com aquilo de uma vez por todas. Porque eu tinha aprendido uma coisa em 20 anos de estrada. Às vezes, para vencer um predador, você tem que pensar como presa. Até ser tarde demais para ele perceber quem está realmente caçando quem. João, não entendi seu plano, Elisa disse, enquanto eu mexia no celular. Como vou conversar com ele? E se ele tentar me levar à força? Calma, não vai ser uma conversa normal, vai ser numa delegacia. Liguei para o investigador Renato e expliquei minha ideia. O plano era simples, mas tinha que ser executado com perfeição. Elisa ligaria para o Marcelo, diria que estava disposta a conversar, mas que queria fazer isso num lugar público e seguro. Sugeriria o estacionamento de um shopping, mas na verdade seria uma delegacia com policiais à paisana esperando. Doutor Renato, o senhor tem como organizar isso hoje ainda? Posso sim. Na verdade, é uma boa estratégia. Se ele vier e fizer qualquer ameaça ou tentativa de violência, vamos prender em flagrante. Com o histórico dele, vai ser difícil conseguir fiança. E se ele desconfiar? Por isso vamos usar uma delegacia que fica dentro de um shopping. A da Asa Norte. De longe, parece um prédio comercial comum. Ele só vai perceber onde está quando for tarde demais. O plano estava tomando forma. Dona Rosa ficaria na casa da irmã durante o dia, longe de qualquer perigo. Eu estaria próximo, mas escondido, junto com os policiais. Elisa seria o chamariz. Elisa, falei, segurando as mãos dela. Ah, você tem certeza que consegue fazer isso? Fingir que quer conversar com ele? Consigo, ela respondeu, mas vi o tremor na voz. Na verdade, quero mesmo conversar com ele. Quero dizer na cara dele tudo que nunca tive coragem de falar. Não, Elisa.
Isso é exatamente o que você não pode fazer. Tem que parecer submissa, como se estivesse cedendo. Se ele perceber que você mudou, que não tem mais medo, vai desconfiar. Mas, João, sei que é difícil, mas é nossa única chance. Você precisa convencê-lo de que está disposta a voltar para ele, mas que quer conversar primeiro. Faz ele se sentir no controle. Ela respirou fundo, fechou os olhos por alguns segundos. Tá bem, vou fazer o que for preciso para acabar com isso. Eram 10 da manhã quando Elisa ligou para o Marcelo. Colocamos o celular no viva-voz para eu poder ouvir e orientar se necessário. Marcelo? Ela disse, tentando colocar o máximo de submissão na voz. Elisa, sabia que você ia ligar. Estava esperando você ter juízo. Eu pensei no que você falou, sobre a gente conversar. E quero voltar para casa, mas quero que a gente converse antes, para acertar as coisas direito. Do outro lado da linha, ouvi o suspiro de satisfação dele. Caiu direitinho na armadilha. Sabia que você ia voltar ao normal. Mulher sem homem não é nada mesmo. Onde você quer conversar? Tem um shopping na Asa Norte, o Brasília Shopping. Podemos nos encontrar no estacionamento perto da praça de alimentação. É um lugar neutro. Por que num lugar público? Porque Elisa hesitou, procurando as palavras certas. Porque eu quero ter certeza que você não vai ficar bravo comigo, que a gente vai conversar civilizadamente antes de eu voltar. Tá certo? Que horas? 2 da tarde? Perfeito. Mas Elisa, não me decepciona de novo. Dessa vez é para valer. Eu sei. Até mais tarde. Quando ela desligou, estava tremendo. Colocou as mãos no rosto e respirou fundo várias vezes. Foi perfeito, falei. Ele acreditou completamente. A voz dele, quando ele disse que eu ia voltar ao normal, me deu nojo de mim mesma por ter fingido ser submissa. Você não fingiu ser submissa. Você interpretou um papel para proteger a si mesma e outras mulheres. Isso é inteligência, não submissão. Saímos da casa pelos fundos, onde uma viatura civil nos esperava. Durante o trajeto até a delegacia, o investigador Renato explicou os detalhes da operação. Vamos ter 4 policiais à paisana no estacionamento, ele disse. 2 dentro de carros, 2 caminhando. No momento que ele fizer qualquer ameaça ou tentativa de violência, vamos intervir. E se ele não fizer nada, se só conversar? Improvável. Homens como ele não conseguem se controlar quando se sentem no poder. Mas se por acaso ele se comportar, pelo menos vamos ter a conversa gravada para usar como prova futura. Chegamos na delegacia às 11h30. O prédio ficava realmente dentro do shopping, no 2º andar, e de fora não parecia uma delegacia. Perfeito para nossa armadilha. Elisa estava nervosa, andando de um lado para o outro na sala onde aguardávamos. E se der errado? E se ele me reconhecer antes de chegar perto? Não vai dar errado, falei, tentando passar confiança que eu mesmo não estava sentindo totalmente. Mas se der, nós vamos estar lá para te proteger. João, ela parou na minha frente. Se alguma coisa acontecer comigo hoje, não vai acontecer. Mas se acontecer, eu quero que você saiba que esses últimos dias foram os melhores da minha vida em 3 anos. Você me devolveu a dignidade. Elisa, deixa eu terminar. Você me mostrou como é ser tratada como gente, como é ter alguém que se importa sem querer nada em troca. Isso eu nunca vou esquecer, aconteça o que acontecer. Essas palavras mexeram comigo mais do que eu esperava. De repente, percebi que ela também tinha me dado muito mais do que eu imaginava. Tinha me dado um propósito, uma razão para acordar de manhã, uma forma de honrar a memória da Maria ajudando outra pessoa. Você também me deu muito, Elisa. Me fez lembrar que ainda sou capaz de cuidar de alguém. Vamos conseguir, ela disse, mais para si mesma que para mim. Vamos acabar com isso hoje. À 1h30 da tarde, nos posicionamos no estacionamento. Elisa ficou próxima ao local combinado, sentada num banco perto da entrada do shopping. Eu estava dentro de um carro com vidros fumê,
a 50 metros de distância. Os outros policiais se espalharam estrategicamente. Às 2h em ponto, a Hilux preta entrou no estacionamento. Marcelo dirigia devagar, procurando Elisa. Quando a viu, estacionou próximo e desceu do carro. Mesmo à distância, dava para ver que ele estava diferente, mais arrogante, mais confiante. Caminhava em direção a Elisa como um predador que tinha certeza da presa. "Elisa!" gritou, abrindo os braços como se fosse um reencontro feliz. "Ah, sabia que você ia voltar ao juízo." Ela se levantou devagar e, mesmo sabendo que era interpretação, sentiu o estômago embrulhar, vendo ela fingir submissão para aquele desgraçado. "Oi, Marcelo," ela disse baixinho. "Vem cá, dá um abraço no seu marido." Elisa hesitou, mas se aproximou. Ele a puxou para um abraço possessivo, as mãos apertando os braços dela com força desnecessária. "Agora sim," ele disse alto, para todo mundo ouvir. Minha mulher voltou ao normal." "Marcelo, você está machucando meu braço," Elisa falou baixinho. "Machucando? Isso não é nada perto do que você me fez, sumindo desse jeito." A voz dele mudou, ficou mais agressiva. "Você me envergonhou na frente da cidade inteira." "Eu sei, desculpa, eu não estava pensando direito." "Claro que não estava. Mulher não pensa mesmo, por isso precisa de homem para mandar nela." Ele a puxou para mais perto, longe dos outros pedestres que passavam. Pelo rádio, ouviu o investigador. "Ainda não é suficiente. Precisamos de algo mais explícito." "Marcelo," Elisa disse, seguindo o roteiro que havíamos combinado. "Eu quero voltar, mas quero que você prometa que as coisas vão ser diferentes." "Diferentes como?" "Que você não vai mais me bater quando ficar nervoso." O rosto dele se contraiu de raiva. "Te bater? Eu nunca te bati. Você que é maluca, que inventa coisa." "Mas Marcelo..." "Cala a boca!" Ele gritou, apertando o braço dela com mais força. "Não quero mais ouvir essas mentiras. Você vai voltar comigo agora e pronto. Você está machucando. Vou machucar muito mais se você continuar com essa lenga-lenga." Ele rosnou, puxando ela em direção à Hilux. "Cansei de conversa. Você é minha mulher e vai voltar comigo agora." "Marcelo, para!" Elisa tentou se soltar, mas ele segurou com mais força. "Não para nada. E aquele caminhoneiro filho da puta que se meteu no meio? Cadê ele agora para te defender?" Foi quando ele cometeu o erro fatal. Puxou uma faca da cintura, a mesma que tinha usado na estrada, e encostou no pescoço da Elisa. "Você vai comigo por bem ou por mal. E se alguém tentar me parar, eu juro que corto sua garganta." "Polícia! Ninguém se mova!" Os 4 policiais apareceram de todos os lados, armas em punho. Marcelo olhou ao redor, desesperado, percebendo finalmente que tinha caído numa armadilha. Solta a faca e se afasta da mulher. "Vocês não entendem?" ele gritou, ainda segurando Elisa. "Ela é minha mulher, é minha propriedade. Última advertência, solta a faca." Por um momento terrível, pensei que ele fosse cortar a garganta da Elisa. Vi o desespero nos olhos dele, a raiva de um animal encurralado. Mas talvez até um covarde como ele soubesse que não tinha como escapar. Ele jogou a faca no chão e soltou Elisa, que correu para longe dele. "Isso é armação", ele berrou enquanto era algemado. "Ela me chamou aqui, foi ela que quis conversar. E foi ela mesma que te entregou", o investigador Renato disse, aparecendo do meio dos policiais. "Marcelo Santos, você está preso por ameaça, cárcere privado, violência doméstica e porte ilegal de arma branca." Enquanto levavam Marcelo, ele continuava gritando: "Elisa, você vai se arrepender, ninguém vai te querer, você é defeituosa, é estéril." Elisa olhou para ele uma última vez e, pela primeira vez desde que a conheci, vi ela responder com firmeza: "Eu não sou defeituosa. Defeituoso é você, que precisa humilhar mulher para se sentir homem." As palavras saíram claras, firmes, sem medo.
Marcelo ficou mudo por alguns segundos antes de ser colocado na viatura policial. Quando o carro sumiu de vista, Elisa desabou a chorar. Mas não era choro de medo ou tristeza. Era choro de alívio, de libertação, de quem finalmente se livrou de um pesadelo que durava anos. Eu a abracei forte e senti que ambos estávamos tremendo. A tensão acumulada dos últimos dias finalmente se desfazendo. Acabou, sussurrei no ouvido dela. Acabou para sempre. Conseguimos. Ela soluçou no meu ombro. A gente conseguiu. O investigador Renato se aproximou. Foi perfeito. Temos tudo gravado. Com esse flagrante mais o histórico dele, vai ficar preso pelo menos uns 2 anos. E vamos investigar os casos das outras mulheres também. Outras mulheres? Elisa perguntou. A ex-mulher dele já entrou em contato conosco. Quer prestar depoimento? Parece que depois que soube da prisão dele, teve coragem de falar. Naquele momento entendi que nossa jornada tinha sido muito maior do que eu imaginava. Não tínhamos apenas salvado a Elisa. Tínhamos começado um processo que ia proteger outras mulheres, que ia fazer justiça por anos de violência e impunidade. João, Elisa disse, se afastando do abraço e olhando nos meus olhos. Obrigada. Por tudo. Por não ter desistido de mim. Obrigado você, respondi. Por me lembrar que ainda há coisas pelas quais vale a pena lutar. O sol da tarde brilhava forte sobre Brasília. No estacionamento do shopping, pessoas voltavam às suas vidas normais, sem saber que ali tinha acabado de acontecer algo que mudaria a vida de várias pessoas para sempre. Mas para mim e para Elisa, aquele era apenas o começo de um novo capítulo. Um capítulo onde o medo não mandava mais, onde o passado não determinava o futuro, e onde 2 pessoas que se encontraram no momento certo descobriram que às vezes salvar alguém é a melhor forma de se salvar também. 3 semanas depois da prisão do Marcelo, eu estava de volta à estrada, mas dessa vez era diferente. O ronco do Scania não soava mais como solidão, soava como liberdade. A mesma liberdade que eu tinha ajudado Elisa a conquistar. Estava transportando uma carga de fertilizantes de Goiânia para Teresina quando o celular tocou. Era um número de Brasília que eu já conhecia de cor. Alô, João! A voz da Elisa soava diferente, mais leve, mais alegre. Oi, filha! Como é que estão as coisas por aí? Melhorando a cada dia. Acabei de sair da audiência de instrução. O advogado disse que com todas as provas que a gente conseguiu, o Marcelo vai pegar pelo menos 3 anos. E a outra mulher? A ex-mulher dele? A Fernanda? Ela prestou depoimento semana passada. João, você não imagina o que ela passou? 3 anos de terror igual a mim. Mas agora ela também está buscando justiça. Parei o caminhão num posto em Itumbiara. Ironicamente, a mesma cidade onde tinha conhecido a Maria 25 anos antes. Enquanto abastecia, continuei a conversa. E você? Como está se sentindo? Livre, João. Pela primeira vez em anos, me sinto realmente livre. Comecei a fazer terapia com uma psicóloga que minha mãe conhece. Ela está me ajudando a entender que nada do que aconteceu foi culpa minha. Nunca foi, Elisa. Isso eu sempre soube. Eu sei que você sempre soube. Mas eu precisava acreditar também. E agora acredito. Fiquei alguns minutos em silêncio, apenas ouvindo a alegria na voz dela. Era como ouvir uma pessoa renascendo. João, você tá aí? Tô sim. Só tava pensando. Você parece uma pessoa completamente diferente. Sou uma pessoa diferente. Ou melhor, sou a pessoa que eu sempre fui, mas que estava escondida há muito tempo. E o que você anda fazendo da vida? Várias coisas. Primeiro voltei a estudar. Me inscrevi num curso técnico em enfermagem. Sempre quis trabalhar cuidando de pessoas, mas o Marcelo nunca deixou. Enfermagem? Vai ser ótima nisso? E tem mais. A psicóloga me falou sobre um grupo de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Comecei a participar e
João, é incrível ver que não tô sozinha. Tem muitas mulheres passando pela mesma coisa. E você está ajudando elas? Tentando. Conto minha história. Falo sobre como consegui sair. Algumas ainda têm muito medo, mas outras já estão tomando coragem. Esse comentário me emocionou mais do que esperava. A Elisa frágil que eu encontrei na beira da estrada agora estava ajudando outras mulheres a encontrar força. Elisa, tô muito orgulhoso de você. João, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você já pensou em parar de ser caminhoneiro? A pergunta me pegou de surpresa. Por quê? Cansei de você? Brinquei. Não é isso. Ela riu. É que você tem tanto para oferecer. Tanta experiência, tanta sabedoria. Já pensou em fazer outra coisa? Como o quê? Não sei. Ensinar, talvez? Ou trabalhar com pessoas? Você tem um dom, João. Tem um jeito de fazer as pessoas se sentirem importantes, protegidas. Nunca tinha pensado nisso. Para mim, sempre fui apenas um caminhoneiro. Mas depois de tudo que tinha acontecido, talvez fosse hora de repensar algumas coisas. Vai ver, você tem razão, falei. Mas por enquanto, a estrada ainda me faz bem. E como você tá? De verdade? Era minha vez de refletir. Como eu estava mesmo? Diferente. Melhor. Sabe, Elisa, antes de te conhecer, eu dirigia no piloto automático. Acordava, carregava o caminhão, dirigia, dormia. Era isso, não tinha propósito. E agora? Agora eu acordo sabendo que posso fazer diferença na vida de alguém. Ontem mesmo ajudei uma família na estrada. Carro quebrado, mulher grávida, criança pequena. Antes, talvez passasse direto. Agora paro sempre. Você sempre foi assim, João. Só esqueceu por um tempo. Talvez, ou talvez você tenha me ensinado a ser assim. Terminamos a ligação com a promessa de nos falarmos na semana seguinte. Voltei para o caminhão com o coração mais leve. Liguei o rádio e, por coincidência, estava tocando uma música que a Maria gostava. Mas pela primeira vez em 3 anos, não senti dor. Senti gratidão. Gratidão por ter tido 15 anos com ela. Gratidão por ter encontrado Elisa quando ela mais precisava. Gratidão por descobrir que ainda tinha muito a oferecer. 2 horas depois, quando passava por uma cidade pequena no interior de Tocantins, vi uma cena que me fez parar imediatamente. Uma jovem na beira da estrada com uma mala pequena, chorando. Não podia ter mais de 20 anos. Parei o Scania e desci. Tudo bem, moça? Ela levantou o rosto. Olhos vermelhos de chorar, roupas amarrotadas, expressão de quem não sabia mais o que fazer. Tô tentando chegar em Palmas, ela disse baixinho. Meu namorado, ex-namorado, me deixou aqui. Disse que eu não prestava para nada. Meu coração disparou. Era como reviver a cena com Elisa, mas dessa vez eu sabia exatamente o que fazer. Como é seu nome? Ana Paula. Ana Paula, meu nome é João. Vou te levar até Palmas, mas antes quero que você me conte o que aconteceu. Pode confiar em mim. Durante o trajeto até Palmas, Ana Paula me contou sua história. Namorado controlador, ciúmes doentio, isolamento da família, humilhações constantes. Era um padrão que eu já conhecia bem. Ana Paula, falei quando chegamos na rodoviária de Palmas. Você tem família aqui? Tenho uma tia, mas faz tanto tempo que não falo com ela. Liga para ela, agora. E se ela não quiser me receber? Família é família. E você vai descobrir que não está sozinha. Esperei Ana Paula fazer a ligação. Como eu esperava, a tia ficou desesperada de preocupação. Disse que estava procurando ela há meses, que o quarto dela estava esperando. Quando me despedi da Ana Paula, ela me abraçou forte. Obrigada, Sr. João. O senhor salvou minha vida. Não salvei, não. Você que teve coragem de sair de uma situação ruim. Eu só ofereci uma carona. Voltei para o caminhão pensando na conversa que tinha tido com Elisa. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu realmente tivesse algo mais a oferecer, além de transportar carga.
Naquela noite, parei num hotel em Araguaína e liguei para Elisa. João, que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. Hoje ajudei outra moça. Situação parecida com a sua. Contei sobre Ana Paula, sobre como a história se repetia, sobre como eu tinha sabido exatamente o que fazer. Tá vendo? Elisa disse. Você tem um dom. Não pode desperdiçar isso. Sabe de uma coisa? Você tem razão. Tô pensando em fazer umas mudanças na minha vida. Que tipo de mudanças? Não sei ainda, mas quero fazer algo que tenha mais impacto. Continuar ajudando pessoas, mas de forma mais organizada. João, posso te dar uma sugestão? Claro. Por que não vem para Brasília? Temporariamente, só para conhecer o trabalho que a gente faz no grupo de apoio? Tem muita mulher que precisa ouvir histórias como a nossa. A ideia me intrigou. Você acha mesmo que eu poderia ajudar? Tenho certeza. Homens que ajudam mulheres em situação de violência são raros. Sua presença seria muito importante. E meu trabalho? Meu caminhão? O caminhão vai sempre estar lá. Mas essa oportunidade de fazer diferença na vida de muitas pessoas pode não aparecer de novo. Fiquei pensando na proposta depois que desliguei. Era uma mudança radical. Deixar a estrada, pelo menos temporariamente. Mas talvez fosse hora de dar um passo diferente. 3 dias depois, estava de volta em Brasília. Não como caminhoneiro de passagem, mas como alguém disposto a construir algo novo. A primeira reunião do grupo de apoio que participei foi reveladora. Havia 15 mulheres na sala, idades entre 18 e 50 anos. Cada uma com uma história de dor, mas também de resistência. Quando Elisa me apresentou e contou nossa história, vi lágrimas nos olhos de várias delas. O João me mostrou que existe homem bom no mundo, ela disse. Homem que protege sem querer nada em troca, que respeita, que ajuda a gente a lembrar do nosso valor. Uma das mulheres, que devia ter uns 40 anos, levantou a mão. Como a gente faz para reconhecer um homem bom? Depois de tanto tempo apanhando, a gente perde a confiança. Era uma pergunta difícil, mas importante. Acho que homem bom é aquele que te faz sentir mais forte, não mais fraca, respondi. Que te incentiva a crescer, não te diminui. Que respeita seus sonhos, suas opiniões, suas decisões. E se a gente errar de novo? Então a gente aprende e recomeça. O importante é não parar de acreditar que merecemos ser tratadas com dignidade. Naquele momento, olhando para aquelas mulheres corajosas, entendi que tinha encontrado meu novo propósito. Não era mais apenas sobre carregar carga de um lugar para o outro. Era sobre carregar esperança, dignidade, força. Era sobre transformar dor em cura, medo em coragem, cicatrizes em símbolos de vitória. E pela primeira vez desde que enterrei a Maria, senti que estava exatamente onde deveria estar. 6 meses depois, era uma manhã de sábado ensolarada quando acordei no meu apartamento pequeno em Brasília. Pela janela, via o movimento da cidade acordando, pessoas indo para o trabalho, crianças brincando na praça em frente. Uma vida normal, mas que para mim era completamente nova. O telefone tocou cedo. Era Elisa, como de costume nos fins de semana. Bom dia, João. Já está acordado? Já sim. E você? Como foi a prova ontem? Passei! Ela gritou do outro lado da linha. E terminei o curso técnico em enfermagem. Agora sou oficialmente técnica em enfermagem. Sorri largo. Em 6 meses, Elisa tinha conseguido completar um curso, fazer terapia, se tornar voluntária em 3 organizações diferentes e ainda arrumado tempo para namorar um rapaz que conheceu na igreja, um professor de matemática tímido e gentil que a tratava como uma rainha. Parabéns, filha. Tô muito orgulhoso. E o emprego? Segunda-feira começo no Hospital Público da Ceilândia. No setor de emergência. Quero trabalhar onde posso ajudar mais gente. Claro que quer, ri. Não consegue parar de ajudar os outros. Falando nisso, você viu as notícias sobre o Marcelo? Que notícias?
Saiu no jornal ontem. Ele foi condenado a 4 anos de prisão. E mais 2 mulheres apareceram para denunciar. Uma de Goiás, outra do Piauí. Senti uma satisfação profunda. Justiça sendo feita, outras mulheres encontrando coragem para falar. E sabe o que é o melhor? Elisa continuou. Uma delas me procurou pelo grupo de apoio. Disse que nossa história na internet deu coragem para ela denunciar. Nossa história na internet? Você não viu? O depoimento que você deu na delegacia virou notícia. Caminhoneiro salva mulher de marido violento e vira ativista. Já teve mais de 100 mil compartilhamentos. Não sabia dessa. Depois que comecei a trabalhar com o grupo de apoio, tinha dado algumas entrevistas, mas não imaginava que tinha viralizado. João, você virou inspiração para muita gente. Homens estão entrando em contato, perguntando como podem ajudar. Mulheres contando que seus maridos mudaram depois de ver sua entrevista. Que entrevista? A que você deu para o programa da TV Brasília. Não me diga que esqueceu. Ah, sim, aquela entrevista. O apresentador tinha me perguntado por que um caminhoneiro resolveu largar tudo para ajudar mulheres vítimas de violência. Minha resposta foi simples, porque quem pode ajudar e não ajuda está sendo cúmplice do agressor. João, Elisa disse, interrompendo meus pensamentos, preciso te contar uma coisa importante. Fala. Lembra da Ana Paula? A moça que você ajudou em Tocantins? Lembro sim. Ela me ligou ontem, terminou o ensino médio, conseguiu um emprego numa loja e está namorando um rapaz da igreja dela. Disse que pensa em você todos os dias, que você mudou a vida dela. Que bom. Fico feliz por ela. E tem mais. Ela criou um grupo de WhatsApp chamado Anjos da Estrada. São mulheres que foram ajudadas por caminhoneiros. Já tem mais de 200 participantes. 200? É. Parece que sua história inspirou outros caminhoneiros a ajudar também. Tem motorista parando para socorrer mulher em situação de risco, oferecendo carona segura, denunciando violência. Virou um movimento. Fiquei em silêncio, processando a informação. Quando parei o caminhão naquela noite em Goiás, nunca imaginei que aquilo seria o início de algo maior. João, você tá bem? Tô sim, só... É muita coisa, né? É muita coisa boa. Você plantou uma semente e ela tá virando uma floresta. Depois da ligação, me arrumei para sair. Era dia de reunião especial no grupo de apoio. Íamos receber a visita de uma delegada especializada em violência doméstica e de uma psicóloga que trabalhava com agressores. O objetivo era criar uma rede de apoio mais ampla. Cheguei no centro comunitário, onde funcionava o grupo, às 9 da manhã. O local estava cheio. Mais de 40 pessoas, entre mulheres vítimas de violência, familiares, profissionais da área e voluntários. Elisa estava no centro da sala, radiante, coordenando tudo. Era incrível ver a transformação dela. De mulher destruída a líder comunitária em menos de 1 ano. Pessoal, ela disse, chamando a atenção de todos. Antes de começarmos oficialmente, quero compartilhar uma notícia. Acabei de receber uma ligação do Ministério da Mulher. Nosso projeto foi aprovado. Aplausos encheram a sala. Que projeto? Perguntou uma das mulheres. O projeto Recomeçar. Vamos receber verba federal para criar uma casa de apoio temporário para mulheres em situação de violência. E adivinha quem vai ser o coordenador geral? Todos os olhares se voltaram para mim. Senti o coração acelerar. Elisa, a gente não conversou sobre isso. Conversamos sim. Lembra da reunião da semana passada, quando você disse que queria fazer mais? Pois é, agora pode fazer muito mais. A sala explodiu em aplausos de novo. Olhei para aqueles rostos esperançosos, mulheres que tinham passado por tanto sofrimento e agora estavam construindo algo novo, e entendi que não tinha escolha. Ou melhor, tinha, e a escolha era óbvia. Aceito, falei, e foi minha vez de ser aplaudido. A reunião durou 3 horas.
Discutimos protocolos de atendimento, parcerias com órgãos públicos, capacitação de voluntários. Quando terminou, me senti esgotado, mas realizado. Elisa me acompanhou até o carro. João, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você sente falta da estrada? Pensei na pergunta. Sentia o ronco do motor, a liberdade de não ter horário fixo, a paisagem mudando a cada quilômetro? Às vezes, respondi honestamente. Mas sabe o que eu não sinto falta? Do quê? Da solidão. Da sensação de que minha vida não tinha propósito além de mim mesmo. E a Maria? Você ainda pensa nela? Todos os dias. Mas agora penso com gratidão, não com dor. Acho que ela ficaria orgulhosa de ver o que estou fazendo. Tenho certeza que ficaria. Ficamos alguns minutos em silêncio, olhando o movimento da rua. Crianças brincando, casais caminhando, vida acontecendo ao nosso redor. Elisa, falei, posso te fazer uma pergunta também? Claro. Você se arrepende de alguma coisa? De ter passado por tudo aquilo? Ela pensou antes de responder. É estranho dizer isso, mas não me arrependo completamente. Claro que gostaria de não ter sofrido, mas se eu não tivesse passado por aquilo, não teria encontrado minha força, não saberia ajudar outras mulheres, não teria conhecido você. É uma forma interessante de ver as coisas. Minha psicóloga diz que a gente pode transformar trauma em propósito. Acho que foi isso que aconteceu com nós dois. Trauma em propósito, repeti. Gosto disso. João, tem uma coisa que nunca te falei. O quê? Naquela primeira noite, quando você me encontrou na estrada, eu estava decidindo se valia a pena continuar vivendo. Estava pensando em acabar com tudo. Senti um frio na barriga. Elisa, mas aí você apareceu e me tratou como gente. Me mostrou que eu tinha valor. Literalmente, salvou minha vida. Você também salvou a minha. Are como? Me deu uma razão para acordar de manhã. Me mostrou que eu ainda podia fazer diferença no mundo. Nos abraçamos ali na calçada. Duas pessoas que se encontraram no momento certo e mudaram a trajetória uma da outra. João, Elisa disse, se afastando do abraço. Quer saber de uma coisa engraçada? Fala. Lembra que no início eu achava que nunca ia conseguir ser feliz porque não podia ter filhos? Lembro. Pois é, hoje eu tenho dezenas de filhos. Todas as mulheres que ajudo a recomeçar, todos os jovens que orientamos no projeto, são meus filhos do coração. E eu tenho uma filha muito especial, falei olhando para ela. E eu tenho um pai que apareceu quando mais precisei. Naquele momento, entendi que nossa história tinha sido sobre muito mais que fugir de um agressor. Tinha sido sobre duas pessoas perdidas que se encontraram e construíram uma família escolhida, baseada no amor, no respeito e no cuidado mútuo. 3 horas depois, estava em casa preparando o jantar quando o celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? É o senhor João? O caminhoneiro que ajuda mulheres? Sou eu. Quem está falando? Meu nome é Carlos. Sou caminhoneiro também, de Mato Grosso. Vi sua história na internet e preciso de ajuda. Que tipo de ajuda? É sobre minha filha. Ela está casada com um homem que faz as mesmas coisas que aquele Marcelo fazia com a Elisa. Mas ela não quer ouvir ninguém. Diz que está tudo bem. Onde vocês estão? Em Cuiabá. Eu não sei mais o que fazer. Minha menina está definhando e eu me sinto impotente. Carlos, você pode trazer ela até Brasília ou pelo menos marcar uma conversa por videochamada com nossa equipe? Posso tentar. Ela confia em mim. Então tenta. E Carlos? Sim, você não está sozinho nisso. A gente vai te ajudar. Quando desliguei, senti aquela sensação familiar de propósito. Mais uma pessoa precisando de ajuda, mais uma chance de fazer diferença. Olhei pela janela e vi as primeiras estrelas aparecendo no céu de Brasília. Fazia quase 1 ano desde aquela noite na estrada, quando encontrei Elisa.
Um ano que mudou completamente minha vida. Peguei uma foto da Maria, que ficava na mesa da sala. Nela estávamos os dois sorrindo na nossa casa em Itumbiara. Ela no jardim que tanto amava. Maria, falei baixinho para a foto. Acho que finalmente entendi para que serve a segunda chance que a vida me deu. Obrigado por ter me ensinado a amar. Isso me permitiu reconhecer quando alguém precisava ser amado. Guardei a foto com cuidado. Não era mais um símbolo de dor, mas de gratidão. Gratidão pela vida que tivemos juntos e pelo amor que ela me ensinou a dar aos outros. Fui para a cama naquela noite sabendo que no dia seguinte teria mais histórias para ouvir, mais pessoas para ajudar, mais vidas para transformar. E pela primeira vez em muito tempo, mal podia esperar pelo amanhecer, porque descobri que o melhor jeito de honrar quem amamos e perdemos é continuar espalhando amor pelo mundo. E que às vezes, no momento que menos esperamos, a estrada nos leva exatamente para onde precisamos estar. A estrada me trouxe Elisa. Elisa me trouxe um novo propósito, e esse propósito me trouxe de volta à vida. No final das contas, tudo começou com um simples ato de humanidade numa noite escura de estrada. E se isso ensina alguma coisa, é que nunca sabemos o impacto que uma única escolha de ajudar alguém pode ter. Não só na vida dessa pessoa, mas na nossa própria vida e na vida de centenas de outras pessoas que nem imaginamos que vamos tocar. Às vezes, salvar alguém é a melhor forma de se salvar. E às vezes, encontrar quem precisa de ajuda é encontrar exatamente o que estávamos procurando sem saber. O Scania continua lá na garagem, lavado e bem cuidado. De vez em quando pego ele para dar uma volta, sentir o ronco do motor, lembrar de onde vim. Mas agora, ele não é mais minha única casa. Agora, tenho uma casa feita de propósito, de pessoas que amo, de vidas que ajudo a reconstruir. E essa casa não tem paredes. Se estende por todo lugar onde há alguém precisando lembrar que merece ser tratado com dignidade e amor. Essa é minha nova estrada, e é a mais bonita que já percorri.